Muito bem, bem-vindos novamente aos vídeos do PHP. Vimos então no vídeo anterior como poder utilizar então as variáveis passadas através do endereço do meu script, neste caso, index.php. Depois utilizámos então o ponto de interrogação e definimos o nome de uma variável e depois atribuímos o seu valor, isto é, igual a 1. Depois fomos verificar aqui no index se a variável A estiver mesmo definida, isto é, se ela existir definida aqui no meu endereço, então o que vai acontecer é que vai ser criada aqui a variável ação é igual a getA, isto é, vai buscar o valor desta variável global, ou a variável global get, que é um array, que vai conter então um valor atribuído a este índice, ou a esta chave A. E a partir desse momento colocamos aqui um controle condicional, neste caso uma instrução if, para verificar se a ação tinha sido definida igual a 1. E sendo igual a 1, iria apresentar o valor igual a 1 e o eco, o valor, outro valor qualquer. E vimos então como é que isto funcionava. Vimos então também que, ou dissemos também, que em consequência deste tipo de implementação, nós podemos, por exemplo, espartilhar um pouco mais o nosso código. O que é isto de espartilhar ou de reorganizar melhor o nosso código? Nós podemos construir scripts que vão ficar fora, por exemplo, aqui do index, e que nós depois podemos a qualquer altura invocar para que sejam executados dentro do nosso código, ok? Ora, este conceito é utilizado com muita frequência pelos programadores de PHP, e nós vamos mostrar como é que podemos fazê-lo aqui, utilizando então ou recorrendo à instrução include, ok? Então eu vou criar aqui um outro script, muito simples. Ok, vou criar aqui um script, vou definir aqui no Notepad++ que a linguagem é então o PHP, e este script vai-me dizer simplesmente o seguinte: echo, esta instrução pertence ao script novo.php, ok? E vamos exatamente dar-lhe este nome, novo, ok? Novo.php. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte: se eu tiver então a ação igual a 1, eu em vez de fazer aqui o echo, vou simplesmente fazer o seguinte: include, e agora novo.php, ok? E vamos ver o que é que vai acontecer então aqui com este include. Ora, vamos aqui verificar se está tudo normal, ok? Tudo muito bem. Reparem aqui o PHP, o index.php normal, nada acontece. Quando eu clico aqui no link, o link vai-me passar outra vez, ou vai-me obrigar outra vez a recarregar o ficheiro index.php, mas vai passar a variável A igual a 1. E quando passar a variável A igual a 1, esta implementação que aqui está vai retornar um valor verdadeiro aqui, uma vez que A está realmente definido, e por isso é que o isSet é utilizado. E então vai buscar o valor de A, e se a ação for igual a 1, ele vai incluir então o novo.php. Ora, vamos ver o que é que acontece. Clicamos no link e cá está. Esta instrução pertence ao script novo.php. E basicamente o que isto significa é que eu posso criar secções da minha página, por exemplo, que só irão aparecer aqui, por exemplo, no index.php através do include, ok? Isto permite-me, por exemplo, que eu possa dividir o conteúdo de um script por diversos ficheiros e evocar esta instrução include sempre que eu quiser que ele seja, que essa parte do código seja aqui inserida. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero criar aqui uma tabela. Então, eu em vez de criar uma tabela aqui dentro deste espaço, okay, isto é, se a ação for igual a 1, então ele executa este código. Caso contrário, executa este. Ora, se eu quiser então que este meu include contenha, por exemplo, uma tabela, é evidente que eu não vou ter necessidade de estar a construir aqui o echo e depois table e por aí fora, ok? Eu posso simplesmente colocar aqui include novo.php. Atenção que este tipo de definição poderá aparecer também assim, não há qualquer problema, portanto, não há qualquer erro. E agora reparem simplesmente o seguinte: eu aqui posso colocar simplesmente isto, por exemplo, posso aqui colocar table, ok?
e depois vou definir aqui o barra table, depois aqui tr, table row, barra table row, e vamos colocar aqui, por exemplo, td coluna 1, barra td, e vamos multiplicar isto aqui por várias linhas, vamos colocar aqui também o tr multiplicado aqui, e vamos substituir aqui por valor 1, valor, que será depois 2, e valor, ok, valor, neste caso 3, 2, aqui 3, 2, e assim sucessivamente. Ok, vamos colocar aqui o table border igual a 1, ok, para ficarmos com uma pequena borda. Ora, e o que acontece, reparem, eu coloquei aqui toda esta implementação de código, sem necessidade de ter que introduzir isto tudo aqui. Basta simplesmente utilizar o include para que depois todo o código seja imediatamente inserido, não é, aqui neste espaço do include, ok? É como se nós estivéssemos a fazer uma substituição. Quando chegar aqui, substituir esta instrução por todo o conteúdo deste script que eu criei. Vamos agora gravar aqui. Vamos voltar aqui ao nosso index.php e vamos executá-lo. Cá está, nada. Quando eu clicar no link, cá está então a minha coluna, a minha tabela neste caso, a surgir, ok? Ora, nós para executarmos este tipo de operação utilizamos o include. O include pode também ser utilizado, por exemplo, para apresentar determinadas variáveis. Reparem, eu posso simplesmente criar aqui um novo script, neste caso php, e vamos definir, por exemplo, aqui as variáveis. Eu vou colocar aqui o language php, ok, para ter aqui a coloração. Neste caso posso definir aqui, por exemplo, pasta trabalho igual a c, Windows, ok, vamos colocar aqui barra, e eu coloquei as duas barras por causa dos caracteres de escape. Ora, vamos colocar aqui, por exemplo, proprietário é igual a João Ribeiro, ok, e agora reparem simplesmente o seguinte, eu posso, ora bem, vou guardar aqui, por exemplo, como vars.php, e eu simplesmente posso chegar agora aqui e fazer o seguinte, logo aqui no início, dizer include vars.php, ok? E agora posso aqui no echo, por exemplo, minha primeira experiência em PHP, e vou colocar aqui assim, echo p barra p, ok? E eu vou até utilizar aqui esta designação, e reparem que eu vou poder utilizar aqui a designação das variáveis que estão guardadas num fecheiro completamente à parte, neste caso, por exemplo, proprietário. Vamos aqui então colocar assim, o proprietário desta página é, e agora vamos colocar assim, ok? E depois um ponto final. E reparem o que é que vai acontecer neste caso. Apesar de não estar aqui nenhuma variável proprietário definida neste script, uma vez que existe ali o include, automaticamente este conteúdo vai ser carregado. Vamos então executar isto, vamos guardar todos os documentos que estão guardados, vamos executar aqui o index por defeito, sem o A, e cá está, o proprietário desta página é João Ribeiro. Ora, quais são as principais vantagens da utilização do include? É que eu posso utilizar o mesmo include para diferentes páginas, ok? E, portanto, recorrer ao mesmo conjunto, por exemplo, de funções. Eu posso, inclusive, criar aqui uma determinada função, function, por exemplo, teste, ok? E agora definir aqui simplesmente o seguinte, echo p barra p, e colocar este é um método de teste, ok? E agora reparem que eu aqui no meu script index, uma vez que é feito o include de vars, eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, no outro valor, ok? Eu posso colocar aqui, por exemplo, ora, como é que se chama? Teste, ok? Teste. E isto é perfeitamente possível. Reparem, eu vou refrescar, cá está, João Ribeiro, clico no link e aparece-me a tabela que pertence a novo, ok?
ok? Uma vez que aqui o index diz que sim senhor, a ação é igual a 1, então inclui o novo. Caso contrário, se eu colocar 10, olha, este é um método de teste. E reparem que neste caso já estamos a falar aqui da execução da função deste fecheiro. No próximo vídeo vamos ver então aqui pequenas diferenças entre, relacionadas com o include. Porque existe o include once e existe também o require. Okay? E no próximo vídeo vamos tentar ver muito rapidamente quais são as principais diferenças entre este tipo de instruções.